Saudações a todos os nossos amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje vamos estudar um assunto muito interessante que trata do anticristo em sua primeira fase. Isso está lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 7. Sabemos que a Bíblia não menciona essa questão anticristo, mas também sabemos que anticristo é todo aquele que se levanta ou que se opõe a Cristo, ok? Por isso Deus dá-se este nome, anticristo. E nós vamos ver que a sua primeira fase está contida lá no livro de Daniel, capítulo 7. E é isso que nós vamos fazer hoje, uma análise criteriosa em cada verso. Vamos utilizar os versos de forma alternada, de forma que facilita a exposição dos textos e também a compreensão dos nossos amigos, ou mesmo ampliar a nossa compreensão, ok? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado, exaltado e glorificado seja o Teu nome. Vimos a Ti com o desejo no coração em compartilhar a Tua palavra com os nossos amigos, nossos irmãos, e até mesmo ampliar o conhecimento daqueles que têm hábito já de estudar a Tua palavra, especialmente as profecias de Daniel e de Apocalipse. Oramos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então vamos para a Bíblia, a palavra de Deus, lá no capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim: No primeiro ano de Belzazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões. Muito bem, o que Daniel viu? Verso 3 diz assim, ó, ele viu 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, que subiam do mar. Verso 4 diz assim, o primeiro era como leão, ok? O primeiro animal como leão. Verso 5, continuei olhando, eis aqui um segundo animal semelhante a um urso, ok? Um leão e um urso. Agora no verso 6 nos diz o seguinte, depois disso continuei olhando, e eis aqui outro animal semelhante a um leopardo, ok? Um leão, um urso e um leopardo. Lá no verso 7 é nos dito, aparece um outro animal, diz assim, depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui um quarto animal terrível e espantoso. Lá no final do verso 7 diz o seguinte, e tinha 10 chifres. Então vamos recapitular. Daniel viu 4 grandes animais. O primeiro animal era um leão, o segundo era um urso, o terceiro um leopardo, o quarto um animal terrível e espantoso. E no verso 8 amplia um pouco essa questão e diz assim, estando eu observando os chifres, no caso os 10 chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante dos quais os 3 primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com a insolência. Portanto, aqui o texto está nos dizendo que o quarto animal tinha 10 chifres, e que entre os 10 chifres surgiu um chifre pequeno. Então nós vamos analisar agora no verso 11. Veja o que diz o verso 11. Então estive olhando por causa da voz insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando, então Daniel ficou muito interessado sobre essa questão da ação do chifre pequeno que ele viu. Diz que o chifre proferia palavras insolentes. Entendemos que esse chifre não é chifre literal, que é símbolo de um poder, ou de um reino, ou de um líder que lidera um reinado, e nós vamos ver isso no decorrer dos estudos que nós vamos fazer em outras fases. Muito bem, vamos continuar agora lá no verso 15. Diz assim, quanto a mim, Daniel, meu espírito foi alarmado diante de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Daniel ficou muito interessado, ao mesmo tempo preocupado, sobre essa questão desse chifre pequeno, de uma boca que falava com insolência. Deixou Daniel muito interessado e também preocupado. Verso 16. Cheguei a um dos que estavam perto e lhe
pedir a verdade. Então Daniel foi em busca de explicação ou de compreender realmente do que está falando. Agora o verso 17 vai dar a explicação. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Então é dado a explicação para Daniel, dizendo que estes 4 grandes animais, o leão, o urso, o leopardo e o animal grande, terrível e espantoso, são 4 reis que se levantarão da terra, evidentemente, em seus respectivos reinados. Sabemos que o primeiro animal simbolizado pelo leão é símbolo de Babilônia, né? Que reinou a partir do ano 605 a.C. até o ano 539 a.C. O segundo animal representado lá pelo urso é símbolo do reinado dos Medo-Persas, que também reinou do ano 539 até o ano 313 a.C., ok? Então nós vimos aí os 2 reinos, os babilônios e os medo-persas. E também o terceiro animal, que é representado pelo leopardo, e significa que era o reino da Grécia, que surgiu a partir dessa data, né, 313 até o ano 168 a.C. Então foram reinos que antecederam o reinado de Cristo. Então vimos aqui os 3 símbolos ou significados destes 3 grandes animais simbólicos. Vamos analisar ainda a questão do 4º reino. Entendemos, de acordo com as profecias e de acordo com a história, esses reinos aqui estão contidos nos livros de história, que o 4º reino é símbolo do reino de Roma imperial, que reinou do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo, nas quais a Bíblia prevê uma profecia e ela mesma determina antecipadamente o seu acontecimento. E a história somente comprova o fato através da confirmação. Então vamos agora analisar a questão do verso 19. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. Então Daniel ficou muito interessado sobre essa questão do 4º animal. Verso 20. E também a respeito dos 10 chifres do outro chifre pequeno, que falava com insolência. Então, o que mais despertou o interesse de Daniel foi essa questão do 4º reino, dos 10 chifres, e do chifre pequeno que surgiu entre os 10 chifres e que falava com insolência. Então esse é o foco principal deste nosso estudo, amigos. Então vimos aí esses versos. Vejamos agora o que diz o verso 23. Então ele me disse, o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra, e pisará os pés e fará os pedaços. Então o 4º, a explicação está sendo dada para Daniel, e nesse verso 23 diz que o quarto animal será o 4º reino da terra. Então amplia aquilo que está lá já no verso 17, que diz que os quatro animais são 4 reis que se levantariam da terra. Aqui está dizendo que o 4º animal é o 4º reino. Evidentemente que não existe reino sem um rei. Isto mesmo. E no verso 24 amplia a nossa compreensão dizendo assim: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Aqui agora surge um ingrediente muito interessante, que a explicação que é dada para Daniel é de que os 10 chifres nas quais Daniel ficou interessado em saber correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, o 4º animal.
Isto quer dizer, a Bíblia quer nos dizer, que esse quarto reino seria dividido, ou passaria por um processo de divisão. E sabemos pela história que tribos bárbaras simultaneamente foram invadindo o Império Romano, que durou de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Tribos bárbaras foram invadindo simultaneamente Roma imperial e fez com que esse reino se dividissem em 10 reinos. Isto mesmo, Roma imperial se dividiu em 10, que na ocasião se tornou a Europa. Então vimos aqui essa questão. Agora nós vamos analisar a questão do verso 25. Aqui existe muita informação neste verso. Daniel 7, 25. Diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui, amigos e irmãos, está nos dizendo a palavra de Deus que o chifre pequeno que iria proferir palavras contra o Altíssimo. Ou seja, entendemos que tratar-se de um ser espiritual, que nós vamos ver no andar das profecias, na sequência das profecias, que ele iria proferir palavras contra o Altíssimo. Por isso que Daniel ficou muito interessado. Quem seria este rei ou este reino? E continuando a análise do verso 25, diz que ele destruiria os santos do Altíssimo. Ou seja, seria um reino perseguidor a ponto de destruir, de matar os santos do Altíssimo. Ou os cristãos, ou os seguidores de Cristo. E diz também que cuidaria em mudar os tempos. Entendemos pela Bíblia, a palavra de Deus, que quando fala de tempos, fala de calendário. Isso mesmo, um calendário que surgiu no ano 1582 da nossa era, elaborado por Papa Gregório XIII. Então ele fez algumas alterações no calendário original que nós seguimos hoje. E sabemos também pela Bíblia, a palavra de Deus, que nós também temos um calendário bíblico, nas quais a semana contém 7 dias literais de 24 horas, mês de 30 dias e ano de 60 dias. No entanto, o Papa Gregório XIII elaborou um calendário com dias alternados de 29 dias, 28 dias, de 31 dias e de 30 dias. E isso contraria o calendário bíblico. Então, dando para perceber, para entender realmente de quem está tratando. Por isso utilizamos o título de Anticristo, que altera aquilo que o próprio Deus elaborou, que é o calendário bíblico. Então vemos aqui que este poder representado pelo chifre pequeno mudaria os tempos que trata do calendário. Ainda no verso 25 diz assim, e mudar os tempos e a lei. Ou seja, iria alterar, iria mudar também a lei de Deus, ou os 10 mandamentos. E isso vimos representado. O quarto mandamento da lei de Deus requer a observância do santo sábado, o 7º dia da semana. Isto é bíblico, e isto está muito claro na palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. No entanto, o papado estabeleceu um dia, por sua conta própria, que é o primeiro dia da semana ou o domingo hoje. Por isso existe uma controvérsia muito grande relativo a essa questão, ok? Agora vimos na questão final do verso 25, que diz assim: e os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então o texto também está nos dizendo que os santos, ou os seguidores de Cristo, ou os cristãos, seriam perseguidos, ou seriam permitidos ser perseguidos pelos poderes representados pelo chifre pequeno. Então vamos analisar essa questão aqui do tempo
tempos e metade de um tempo nas quais os santos seriam perseguidos. Então a Bíblia nos dá toda a evidência possível. Entendemos de acordo com o próprio livro de Daniel, que fala de tempos, lá no capítulo 4, veja o que diz, capítulo 4, verso 25, falando de Nabucodonosor, diz assim, ó, passar-te-ão 7 tempos, ou seja, Nabucodonosor ia sofrer um castigo por Deus, de acordo com a visão do capítulo 4, e por 7 tempos. Também no verso 32 diz também, passar-te-ão 7 tempos. Se nós formos lá no livro, vamos lá no livro, ainda no livro de Daniel, no capítulo 11, verso 13 diz assim, ó, ao cabo de tempos, isto é, de anos. Ou seja, a Bíblia utiliza tempos para referir-se a anos. Então, em Daniel 7:25, quando menciona um tempo, metade, ou 2 tempos e metade de um tempo, quer nos dizer o seguinte, que os santos seriam perseguidos por 1 ano, 2 anos e meio ano. 1 ano, de acordo com o calendário da Bíblia, tem 360 dias, isso mesmo. 1 ano de 12 meses, de 30 dias, dá 360 dias, ok? 2 anos com meses de 30 dias vai dar 720 dias. Mais meio ano, ou metade de um tempo, vai dar 180 dias. Somados um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, nós chegamos a um período de 1260 dias. Se em profecia se faz necessário utilizar o princípio de interpretação dia-ano, nos quais um dia representa um ano. Isso mesmo. Se nós formos lá no livro de Ezequiel, veja o que diz o livro de Ezequiel, lá no capítulo 4, isso mesmo, capítulo 4, no verso 5, um trecho do verso 5 e do verso 7 diz assim, porque te dei anos, segundo o número de dias. Verso 7, 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Vamos adicionar, está lá no livro de Números, no capítulo 14 e o verso 34, que diz assim, segundo o número de dias, 40 dias, cada dia representando 1 ano. Então é necessário utilizar no princípio de ano, dos quais estes 1260 dias equivalem a 1260 anos. Isso é muito importante compreendermos isso aqui, porque nós vamos ver que é o tempo que está dito lá em Daniel 7:25, nos quais o chifre pequeno os perseguiria os santos do Altíssimo por 1260 anos, que equivalem ao período do ano 538 da nossa era até o ano de 1798. Então nós vimos aqui realmente a palavra de Deus nos dando evidência suficiente, analisando desta forma, trecho por trecho do verso. Então o verso 25 contém muita informação. Então vamos continuar o estudo agora no verso 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Então agora a palavra de Deus está nos dizendo que vai com a ação do chifre pequeno, por este longo período, que chamamos período da Inquisição, ou período de supremacia papal de 1260 anos. Isso existe muita informação, muito comentário por teólogos, estudiosos da Bíblia, da Palavra de Deus, ok? Esse longo período. Também o texto está nos dizendo que isso não ficaria desta forma. Deus iria reagir. E o verso 26 é nos dito. Mas depois disso se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio. Ou seja, o poder do chifre pequeno seria tirado na forma de um tribunal, de um julgamento. Isso mesmo. Isso nós vamos ver lá no verso 9,
deste mesmo capítulo. O verso 9 diz assim: continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Então, dentro do contexto do capítulo 7, também entra o contexto de um juízo ou de um julgamento. E esta é a forma como Deus resolve questões humanas, questões do que Deus estabelece, ou nas quais os homens cometem pecado contra Deus. Então Deus resolve na forma de um tribunal, onde se assenta e onde se expõe tudo o que ocorre e fica para que depois Deus, o próprio Deus, possa dar um veredito, uma sentença. Então Deus faz de forma bastante clara. Deus resolve essa questão de forma muito clara para todo o universo, para os anjos do céu, para os seres que habitam em outros lugares, isso mesmo, seres que habitam em outros mundos, como cremos que existe de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus. Vejamos agora o verso 13, que diz assim, ó: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como um filho do homem, se dirigiu ao ancião de dias. Aqui agora aparece. Então nós vimos no verso 9, foram colocados tronos, isso mesmo, verso 9, foram colocados tronos, e o ancião de dias se assentou. O ancião de dias não é difícil entendermos, aceitarmos que trata-se de Deus, o Pai. Agora no verso 13 é nos dito que viu o filho do homem vindo sobre as nuvens e se dirigiu ao ancião de dias. Agora analisando o verso 10, diz assim, finalzinho do verso 10, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então vimos aqui cena de um julgamento. E o verso 26 já nos dito que vai se assentar o tribunal e vai tirar o poder do chifre pequeno, e não só isso, mas também vai estabelecer um júri, ou um julgamento, ou uma corte celestial, para resolver toda a questão do pecado existente aqui na terra. Isso mesmo. Vejamos agora o que diz o verso 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiças ao santo, ou seja, em outros lugares diz que foi dado o juízo ou o julgamento aos santos. Verso 22. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Ok? Verso 27. Mas o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, amigos, vimos aqui nessa breve análise essa questão do chifre pequeno, ok? Que equivale a dizer que trata-se do anticristo. Conforme nós vimos no texto, então essa análise termina com esta panorâmica dos textos, na qual o chifre pequeno vai reinar por um período de 1260 dias proféticos, que equivalem a 1260 anos literais. Isso começou no ano 538 e terminou no ano 1798, ok? Então vimos aqui uma profecia longa do capítulo 7, que começou desde o ano 605 antes de Cristo, representado pelo reino de Babilônia, e foi ampliando a profecia e chegou até o tempo de 1798. Okay? Então vimos aqui o primeiro período de supremacia papal ou do anticristo. Isto mesmo. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu amigo, meu irmão, e você que teve acesso a este canal. Este é o nosso grande desejo. Amém.